E hoje eu estou aqui com o José e trouxe mais uma história real para vocês se identificarem e aprenderem também com as dificuldades, os erros e os acertos do José. José, posso te apresentar rapidinho pra galera? Claro, fica à vontade. Eu vou já te dar a palavra, mas eu quero apresentar ele pessoalmente. Normalmente eu peço pra todos se apresentarem. Mas por que eu quero falar do José? É diferente das outras pessoas que apareceram aqui nesse episódio dos Histórias Reais, né? Ele era seguidor. Ele é seguidor ainda, né? Mas eu falo era no passado, porque você já não tá mais no Brasil, tá aqui em Portugal. Ele tava, que nem você que tá aí agora, no sofá, na sua casa, assistindo esse vídeo e pensando: cara, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Eu tô me planejando. E o José assistia as minhas lives. Se você pegar minhas lives antigas, você tá com tempo aqui, José? 2 anos. 2 anos? Se você pegar minhas lives de 2 anos atrás, e o José que eu respondia nas lives, que tava lá sempre participando e mandando as dúvidas, é ele. E ele hoje tá aqui pra contar um pouco a história dele, como foi imigrar, as experiências dele aqui em Portugal e trazer também como forma de incentivo e experiência e aprendizagem pra vocês. Desculpa, José, te apresentar tanta assim, mas eu queria, cara. Excelente apresentação. Não tem nem como eu mensurar com palavras esse momento que estou vivendo aqui, porque eu imaginei isso lá no Brasil. Um dia vi aqui e apenas conhecer a Mila, né? Porque um dia, assim como vocês, nesse exato momento agora, Mila, tem alguém entrando no YouTube e pesquisando como morar em Portugal e dando de cara com você. Foi isso que aconteceu comigo. O ano era 2022, eu lá no início do ano, frustrado porque tinha tido uma resposta negativa do visto americano. Oh, meu... E aí, como morar em Portugal, encontrei Mila Britoque. Aprendeu tudo sobre vir pra Portugal, ok? Você chegou aqui em 2022. Tem 2 anos aqui. 2023. Você chegou em 2023. 2022 eu comecei a pesquisar. Você veio com visto, entrou como turista, a gente tá falando na realidade de 2023, tá, gente? Como foi que você chegou aqui em Portugal? O meu planejamento era para vir como turista. Na altura, em 2022, ainda não existia o visto. E eu quero até ressaltar aqui que a primeira vez que eu ouvi falar no visto foi em uma live de abril de 2022, que a Mila falou e olha, tá vindo aí um novo visto de Portugal, um visto de trabalho, ou seja, informações novas que a gente não tinha escutado ainda. Aí eu, não, mas eu não quero saber de visto, eu vou como turista. Aparentemente, naquela época, era o jeito mais fácil. Sim. Hoje, a gente sabe que o jeito mais fácil é mesmo vir com visto, é vir legalizado, né? Por mais que tenha ali um sacrifício maior, um tempo de espera maior, mas é bem melhor do que eu ter vindo naquela época como eu queria vir. Eu queria vir como turista e sem carteira de motorista. E assistindo os vídeos da Mila, eu fui entendendo como era Portugal, quais as dificuldades que eu ia ter ao chegar e ia tentando solucionar uma a uma. E eu sempre esbarrava na carteira de motorista. Poxa, tem que ter um carro. Continuei com o planejamento, mas não cheguei a vir como turista. O tempo passou e eu vim com visto de procura de trabalho. Você chegou aqui em Portugal com seu visto de procura de trabalho. Qual foi o primeiro trabalho que você encontrou aqui? Quanto tempo demorou para você achar esse trabalho? Eu achei o trabalho no primeiro mês logo. Eu acho que com uns 15 a 20 dias foi num restaurante, num part-time, né? Eu fui ser ajudante de tudo sem saber de nada. Aí o primeiro trabalho que eu fui fazer foi assar sardinhas, né? Okay. Tava na época do verão, São cheguei João, em maio de 2023 e a mulher perguntou, você sabe assar sardinha? Eu sei. Nunca vi na vida. Aí ela, pois vamos lá. Aí ela me ensinou lá como é que era e eu terminava as sardinhas, o empregado de mesa levava pra mesa lá e voltava 2 minutos depois a sardinha crua. Claro, eu não sabia, não tinha... E aí, levando aqueles carão, aquele jeito carinhoso do português ensinar, a gente vai aprendendo. Verdade. E sou muito grato. O restaurante que eu trabalhei a primeira vez foi uma porta muito preciosa para mim. Ganhava pouco, porque tá ganhando muito pouco, 5 euros a hora. Só que eu trabalhava 6 horas por dia, ganhava 30 euros. Mas eu não gastava com alimentação. Até janta eu levava para casa, porque ela dizia, olha, leva comida, José, e tal. Todo o dinheiro que eu ganhava era só guardando. E não gastava nada. Então, por isso que eu digo que foi uma porta muito boa, sem falar no aprendizado, né? Primeiro contato com os portugueses direto, ali na linha de frente. Sim. Então, foi um grande aprendizado e eu gostei muito. Financeiramente também me ajudou bastante. E depois desse emprego, você foi para algum outro? Aí sim, com o visto de procura de trabalho, tem um prazo ali, o tempo correndo, a gente precisa de um contrato. Sim. Então eu entrava 10 da manhã no restaurante e de 8 às 9h30 da manhã eu estava procurando trabalho, entregando currículo, indo nas agências. Fiz isso durante 26 dias seguidos, né? Tirando o sábado e domingo, claro. Fiz entrevista, algumas não deu certo e outra deu certo. Aí eu comecei a trabalhar na fábrica, falei pro restaurante que não poderia ficar porque precisava de um contrato. Continuei indo nos restaurantes, trabalhar no restaurante
dia de sábado e domingo e à noite, às vezes, né? Eu consegui, graças a Deus, com força de vontade, é o que a Mila sempre fala, quando a gente chega, quem quer trabalhar, vai para qualquer lugar e aprende, e se adapta e faz acontecer. O que eu fazia muito bem lá no trabalho? Aprendi a assar sardinha, mas a época da sardinha passou, é pouco tempo ali. É São João, é um prato típico de São João aqui, pra quem não sabe. Passou a época da sardinha, mas eu fazia muito bem. Eu lavava copo, eu arrumava de manhã, chegava, botava a toalha na mesa lá na esplanada. Então, tinha lá minhas qualidades que faziam com que a dona do restaurante quisesse que eu continuasse ali. Sim. Morava em Águida, nem falei isso, comecei em Águida. E lá tinha muita queimada e a gente trabalhava no restaurante em frente ao corpo de bombeiros. E lá sempre estava tendo ocorrência e os bombeiros ligavam para a dona do restaurante, querendo marcar um jantar para 2, 3 horas da manhã, quando eles voltassem da ocorrência. Então ela precisava de uma força-tarefa ali, de urgência. Olha, José, vem que o bombeiro vai vir hoje. Tá bom, tô indo. E eu morava pertinho, ia lá e trabalhava 3, 4 horas, mais 20 euros para conta. No outro dia para a fábrica, e assim foi. Fábrica e restaurante ali nos primeiros 6 meses. Nos primeiros 6 meses ficou nesse revezamento do restaurante e da fábrica. E na fábrica, tu trabalhava de que lá, nesse seu trabalho da fábrica? Era uma metalúrgica, eu era ajudante de tudo e não sabia de nada. Também! E eu gosto do José que eu nunca vi você reclamar, José. Você deve ter passado os perrengues aqui, mas ele nunca me mandou... Ele mandava mensagem perguntando sobre uma coisa ou outra pra fazer. Mas ele nunca me mandava mensagem se lamentando, reclamando. E ele deve ter passado os perrengues dele. Mas o José é desenrolado demais. É o negócio do José. Fazendo tudo sem saber fazer nada. Mas vamos lá, a gente aprende. Na fábrica, eu até cheguei a postar um vídeo das coisas que eu fazia na fábrica. Um dia eu ajudava num canto, ajudava no outro, ajudava no outro. E assim a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo. Se não fosse o salário baixo, porque a fábrica que eu trabalhei não tinha hora extra, então era só um salário mínimo. E trabalhava muito. Então a gente sempre começa num trabalho, mas a gente vai buscando outras coisas melhores, né? E aí terminou o contrato e eu parti para outra, procurando outra oportunidade melhor. Eu sabia que emprego tinha, eu já sabia quais as regiões que tinha emprego, porque é outra coisa que muita gente erra. Às vezes não planeja, vai para uma região que não tem emprego e aí fica batendo cabeça, perde tempo procurando emprego, não consegue, vai mudar de cidade, gasta dinheiro para procurar outra cidade. Então eu já sabia quais eram as regiões que tinha emprego, então eu só buscava. E você falou que chegou aqui na região de Aveiro. Sim, em Águida. E por que você foi para Aveiro? Você escolheu Aveiro ou não? Você procurou aluguel ali em geral e por acaso foi Aveiro? Águida, né, que fica em Aveiro, caiu praticamente no meu colo e era uma cidade que eu tinha pesquisado, né? Sim. Eu ouvia falar que tinha uma zona industrial, legal, mas era uma cidade turística. Mas na minha lista de cidades, tinha Leiria, tinha Braga, mas Braga eu não queria. Leiria não deu certo porque a reserva que eu tinha feito do quarto, a pessoa cancelou faltando 15 dias. E aí eu tive que ter um plano B de urgência. Teve que desenrolar, aí acabei indo para Braga, fiquei 15 dias no quarto até chegar em Águida. E em Águida foi onde tudo aconteceu. Apesar de eu hoje, a minha opinião sobre Águida, que não é uma boa cidade para iniciar a vida. É linda, é ótima para morar, mas para iniciar pode ser um pouquinho mais difícil, devido aos preços que são mais caros por ser uma cidade turística e devido à zona industrial, ela não é tão grande. Hoje eu falo tão grande assim comparando com as zonas industriais daqui, da região de Braga, de Viana do Castelo, Porto, que tem grandes zonas industriais, né? Que é bem maior, exatamente. A região de Aveiro tem o polo industrial, mas não é que nem aqui. Tipo, Famalicão, acho que é o terceiro maior de Braga. Mas, tipo, de Braga é colossal, de Guimarães é colossal e de Famalicão também. E o bom é que são pertinhos, né? Um dos outros. Isso. Dá pra você fazer 20 minutos de carro. E é a maior vantagem que eu digo de morar em Famalicão, quando me perguntam por que eu gosto de Famalicão. Porque eu estou em Famalicão, mas eu posso trabalhar nas cidades vizinhas, né? Isso acaba você tendo ali um leque de opções maiores, que eu não tinha esse leque estando em Águida, eu só tinha Águida. Ou Aveiro no máximo, né? Aveiro aí era meia hora para poder chegar em Aveiro, então já fica mais distante. Você chegou aqui, trabalhou, mas você chegou em Águida. Em qual momento você veio parar aqui em Famalicão? Porque se vocês não sabem, hoje nesse exato momento, inclusive a gráfica dele, hoje estamos gravando aqui na gráfica dele. A gente vai chegar nesse ponto de qual momento o José saiu de emprego CLT, que aqui não é CLT, né? Contrato de trabalho, pra virar o seu empresário, ter seu próprio empreendimento, ter seu próprio negócio. Inclusive, tá? Você que está assistindo até aqui, deixa seu like clicando nessa mãozinha aqui. Vamos lá. Em qual momento você saiu de Águida e veio pra Famalicão? Qual foi o motivo? Foi aluguel? Foi trabalho? O que foi que aconteceu? Naqueles primeiros 6 meses em Águida, eu comecei também a criar conteúdo, né? Já comecei a criar antes de chegar no Brasil mesmo,
tinha essa vontade e a culpada disso também é a Mila. Segue ele, tá, gente? Eu vou deixar aqui o arroba dele, vai aparecer aqui na telinha. Porque eu me inspirei muito no canal dela e eu já trabalhava com o YouTube no Brasil. Sim. Eu tenho um canal de papelaria, de gráfica no Brasil, um canal que me deu muito recurso para poder vir para Portugal. Então, eu pensei, quando eu chegar em Portugal, eu vou fazer isso também. Pensei, eu vou criar um canal lá. Então, chegando em Águeda, eu criei o canal. Sem perceber, eu comecei a influenciar as pessoas a irem para Águeda. E aí, em certo momento, eu me deparei com uma mãe, com uma filha, chegando lá e disse, José, eu vim pra cá por causa do teu canal. Aí eu, preocupado, meu Deus, se essa mulher não encontrar emprego, e aí? E eu conhecia mais pessoas dizendo que estava difícil de encontrar emprego naquele momento. Então, eu estava influenciando e estava com medo de depois não dar certo para as pessoas. Não, eu preciso de uma cidade que eu possa dizer, olha, vai para lá, que lá tem emprego. Então, foi aí que surgiu a vontade de ir para outra cidade que não era Vila Nova de Famalicão, não era. Eu comecei a testar. Primeiro, eu fui para Viseu, né? Viseu que ficava vizinho em Águeda. Depois de Viseu, eu vou para Viana do Castelo. Isso depois de encerrar o meu contrato na fábrica, de eu ter juntado ali uma reserva para poder fazer esses 2 meses de pesquisa até saber que cidade eu ia ficar. Então, no meu radar estava Viana do Castelo. E aí, Viseu parou no meu caminho, sem querer, porque uma amiga que morava lá disse, José, vem para cá. Fica um mês aqui na minha casa, tu não vai gastar dinheiro. Aí você vê se a cidade é boa. Se for, você continua. Se não for, você sai. E eu fui, me hospedei na casa dessa minha amiga, pesquisei Viseu, andei tudo lá Viseu e percebi que não era uma boa opção para trabalho, certo? Não pro tipo de trabalho que eu estava mostrando, que era fábrica. Como eu já tinha trabalhado em fábrica, tinha muitos vídeos de fábrica, então o pessoal vinha através desse trabalho, desse vídeo. Então, Viseu tem a zona industrial de Nelas, de Tondela, mas não é lá grande coisa. Então, eu não poderia dizer, vai para lá que você arranja emprego. Eu queria dar essa certeza para a pessoa. Então, ainda não era. E aí, os inscritos do canal, nesse tempo, já tinham um clube de membros no canal, já tinha um grupo de WhatsApp, o canal já estava ali, tendo ali uma certa fidelização de algum público, e eles dizendo, José, vai em Vila Nova de Famalicão. Eu, tá bom, qualquer dia eu vou. Um dia eu disse na live, não, qualquer dia eu vou. No dia que melhorar aqui financeiramente, que eu tiver um dinheiro sobrando, aí eu vou lá em Famalicão. Aí eles disseram, e se a gente pagar, tu vai? Vou, se vocês pagarem eu vou. Pois faz as contas aí. Aí se juntou 12 inscritos, eu fiz as contas quanto era 2 dias aqui em Famalicão. Combustível, alimentação e hospedagem. 120 euros. As 12 pessoas foram lá, cada um deu 10 euros, mandaram um Pix pra mim e eu vim viajar. Aquilo ali pra mim foi o máximo. Eu tô viajando com os inscritos pagando. Eu tinha que entregar algo, porque eles estavam pagando, bancando a minha viagem. Então eu rodei Famalicão toda nesses 2 dias. Quando eu olhei, nossa, é aqui que eu vou morar. Os inscritos salvaram tua vida, José. Tá vendo? Tem coisas que vêm pro bem, às vezes Deus abre na porta. É aqui que eu vou morar. Se não fosse os inscritos, você não ia vir. Exatamente. Que não tava sobrando esse dinheiro. dinheiro. Eu não queria vir porque Vila Nova de Famalicão me soava na minha mente como vila. Uma cidadezinha, vila? Não, eu quero uma cidade maior. Aí quando eu cheguei aqui, é isso. É enorme Famalicão. Só que Famalicão é uma área bem residencial e de trabalho, né? Exatamente. Tipo, não é que nem as outras cidades que é muito turismo. Então as pessoas não falam muito de Famalicão pelo fato de que Famalicão é trabalhar, é viver, tem muita fábrica. É uma cidade pra morar, né? É, pra morar, exatamente. Você vier passear aqui, eu chego aqui, a gente vai dizer, vai pro Porto. Vai pro Porto, vai pra Braga. E quando você chegou aqui em Famalicão, quando você resolveu morar aqui em Famalicão, você também veio pra fábrica trabalhar também nessa zona industrial ou não? Você foi pra outro segmento, que a vida foi pra outro rumo? Aí eu precisava trabalhar urgente, porque eu tinha aquela reserva que eu utilizei pra poder procurar a cidade. Chegando em Famalicão, eu tinha que trabalhar. E quando eu cheguei na minha primeira visita, o pessoal diz, aqui você trabalha rápido, você encontra emprego rápido, não se preocupe. Tá certo. E dito e feito, quando eu cheguei em Famalicão, eu gravei um vídeo buscando emprego, né? Mostrando para os inscritos como era procurar emprego, as agências, que gravei tudinho lá. Aí a minha intenção era gravar vários vídeos dos dias eu procurando emprego e mostrar para os inscritos quantos dias eu demorei para encontrar emprego em Famalicão. Só que o meu plano foi frustrado, porque no outro dia eu arranjei emprego. Já estava trabalhando. Eu sei, meu filho, sou dessa região aqui de Braga, eu sei disso, nunca fiquei mais do que 2 dias desempregada. E 2 dias porque eu quis, que eu falei assim, não, hoje eu vou descansar, não vou. Pronto, aí eu comecei a trabalhar na fábrica, foi na metalúrgica, já tinha trabalhado na metalúrgica em Águeda, agora ficou mais fácil com a experiência, era mais tranquilo.
e rapidinho fui Agora você contratado. fazia tudo, mas sabia fazer alguma coisa. Não era aquele fazia tudo e não sei nada, né? Agora eu já dizia, qual é essa função? Sou serralheiro. Olha, já Pronto. evoluiu, né? Ok, você trabalhou aqui em fábrica e qual momento você resolveu empreender, abrir a sua gráfica? Porque hoje o José tem a gráfica dele, que é a JP Gráficas, né? Sim. Me corrija se eu estiver errado o nome. Isso mesmo. Tem o podcast dele, que hoje eu vou participar do podcast dele daqui a alguns minutos, inclusive, e meu negócio, minha iPod descarregou. E qual momento você saiu do contrato e resolveu, e você quis empreender? Lá no Brasil eu já era empreendedor, eu tinha minha loja, minha gráfica, né? Quando a gente é empreendedor, a gente vai para outro lugar, a gente tem esse desejo de empreender. Fica ali a veia correndo, né, José? Só que tem que saber o momento certo, né? Claro. Que é o que você falou. Então eu não podia simplesmente chegar aqui em Portugal sem conhecer nada, sem conhecer lei, sem ter um capital legal e abrir um negócio. Não podia. Então, naquele período que eu trabalhava em fábrica, e ali andando Portugal, conhecendo pessoas, era perguntando, pesquisando e, claro, guardando dinheiro. Uma coisa que me ajudou muito foi os inscritos, foi o canal do YouTube. Sim. Nessa altura, o canal do YouTube já estava crescendo, já estava tendo um público ali. E até que chegou um momento que eu vi, puxa, esse povo está precisando de alguém que auxilie eles, e eles não encontram, e eu com aquele medo, não, mas se eu for cobrar dinheiro dos inscritos, vão dizer que eu estou me aproveitando dos inscritos, sabe? Desculpa te interromper, mas é um ponto que eu sempre falo. Se você vir morar em Portugal, se você produzir conteúdo principalmente, existem muitas pessoas que vão se fantasiar de boas pessoas, que querem seu bem, que estão falando só para te proteger, e que, na verdade, são pessoas que estão te minando. Porque todo mundo quer te ver bem, mas nunca quer te ver melhor do que si próprio. Quando eu peguei e pensei, olha, o tanto de serviço que eu recusei, eu vou arriscar. E aí, Famalicão entrou positivamente nessa história, porque eu pensei, se não der certo, eu arranjo outro emprego em outra fábrica, porque aqui tem, né? E eu já sabia. Então, eu saí da fábrica e comecei a fazer trabalhos extras na internet, gravando mais vídeo, gravando mais conteúdo, fazendo chamada com o pessoal. A agência de viagem que me patrocina começou a vender esse serviço, e todo dia tinha chamada, e só as chamadas já faziam eu tirar um salário que eu ganhava na fábrica. Nossa, então, né, pronto. Então, aí, eu perdi o medo e comecei a fazer serviço, e foi aí que surgiu a chance de empreender, porque no decorrer do ano a gente foi ali reunindo capital, analisando as oportunidades, e na hora que ela apareceu, eu peguei, que foi essa daqui. Graças a Deus. Você é de que estado, José? Ceará. Nordestino aqui, né? Parece uma coisa que a gente tem um sangue, assim, um negócio de querer vencer, né, meu filho? Então, José, pra gente fazer um resumão de tudo aqui, pra pessoa que tá ali sentada, pense que tem agora, do outro lado da câmera, um José sentado assistindo esse vídeo. O que você falaria pra ele? Você falaria pra ele desistir? Você falaria... O que você diria pra aquele José que tava sentado no sofá com vários medos, incertezas e dúvidas sobre vir para Portugal ou não, ou como seria a trajetória? Você que está aí do outro lado, que está passando pelo seu planejamento. Quando a gente vai se planejar, a gente busca um espelho, busca uma referência. A gente busca informações que já aconteceram, resultados que já aconteceram, para a gente projetar os nossos. Né? Sim. É assim. Então, cuidado com o espelho que você está olhando. Porque lá no Brasil aconteceu muito de eu olhar alguns canais e às vezes, vi algo negativo para mim, não vai dar certo, não. Então, o primeiro passo é escolher bem para onde você está olhando. E quando você olhar, que você tiver certeza que aquele espelho, aquela imagem ali tem resultado, aí foca naquilo ali. Não precisa você ficar focando para todos os lados, não. Mira em numa área que você quer e vai em frente nela. O que eu quero dizer? As pessoas só atiram pedra em árvores que têm fruto, né? Com certeza. Então escolha uma árvore que tem fruto, não para você atirar pedra, mas para você ver como foi que aquela árvore cresceu. Nossa, e José, só pra gente finalizar, vamos quebrar um tabu ou não? Portugal é só qualidade de vida ou dá pra ganhar também um dinheirinho e ter uma vida confortável também? Olha, ou não é só trabalhar ali por um salário mínimo a vida inteira e segurança, qualidade de vida e salário mínimo? Primeiro ponto, qualidade de vida. Se você quer qualidade de vida, pronto, lugar excelente, aqui você vai ter. Se você quer ganhar muito dinheiro para voltar para o Brasil, não venha para cá. Porque aqui você não vai ganhar dinheiro rápido a ponto de voltar para o Brasil. Você vai ganhar dinheiro sim, mas vai demorar. Vai ter uma trajetória, vai ter que ter um trabalho, vai ter que fazer todo aquele percurso aqui no país. E aí, qual o país do mundo que te dá uma legalização mais rápida, que te dá uma qualidade de vida e que te dá uma possibilidade de você trabalhar e com o seu salário você pagar as suas contas e ainda poder usufruir do país?
Portugal. Então é isso, a vantagem de Portugal é essa. A gente não venha pensando que você vai ficar rico do dia para noite e nem venha pensando que vai ser moleza, vai ser duro, vai ser difícil. Você vai chegar, vai ser ajudante de tudo sem saber de nada. e é isso. Adorei, José, vai ser ótimo. E é isso, gente. Eu espero que a história do José tenha te ajudado não somente a se inspirar, mas é como a questão que ele falou, né? A questão de se espelhar, de você ter um espelho, mas um espelho bom, porque se você tem um espelho que te passa uma assombração, é isso que você vai viver, uma vida de assombrações e de medos e de derrotas. Então eu espero que a história do José tenha te ajudado e te inspirado. Posso colocar o link do seu canal aqui na descrição pra galera te conhecer melhor? Não sei. Coloca, filho. O link do canal do José tá aqui na descrição. Vai lá ver, você riu, você chorou, você se emocionou, você gritou com esse vídeo. Pare com isso. Aproveita, se inscreve aqui no canal e deixa seu like, tá? E se você ficou com alguma dúvida, pode comentar, que assim que eu ver seu comentário também, eu respondo na mesma hora. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Me ajuda a puxar, José. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, para cima.